Eu sou a Gi Vidal e lhes contarei sobre um breve acontecimento histórico. Luz, câmera, ação. No início das civilizações, os humanos utilizavam os animais como principal meio de locomoção, em especial os cavalos. E com o passar das décadas ou até mesmo séculos, foram criadas outras alternativas para transitar do local de origem ao seu destino final, como navios e seus derivados, além dos trens. Nossa, Gisele, que história interessante, hein? Hashtag curti de montão. Gente bonita, eu sou o Márcio Souza e também faço parte desse maravilhoso canal, Que Tanto Assunto é Este. E pegando no gancho deixado pela nossa amiga, foi até curioso, Gisele, você ter mencionado sobre navios e seus derivados, como submarinos e Titanic, por exemplo. Pois por acaso vocês sabiam que existem dois vídeos recordistas de visualizações disponíveis com essa temática? Pois é, colocaremos os links nos comentários fixados para que vocês possam assistir depois de finalizar estes, beleza? E o que temos para hoje? Falaremos sobre uma indústria criada há algumas décadas atrás, mas que vem se atualizando a cada momento. Conteúdo também criado por nós. Basta acessarem nossos acervos de vídeos, combinado? Combinado. Pessoas, falaremos da indústria automobilística. E, gente, será basicamente um apanhado sobre sua criação, evolução e expansão. Então, começando pelo conceito histórico. Em 1769, temos a invenção do veículo, similar a uma carroça, pelo engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot. Veículo este movido a um motor a vapor e até hoje muitos o consideram, como o inventor do carro. Afinal, gente, aquele veículo se movia sozinho, gerado pelo motor a vapor em uma grande caldeira. Na verdade, pessoal, também existem relatos de veículos com rodas movidas a vapor no século XVII, na China. Porém, a comprovação das informações é difícil pela falta de documentação. Mas querem saber de algo? É bastante possível que vários inventores tenham trabalhado em diferentes pontos do mundo ao longo dos séculos XVII e XVIII, conforme os motores a vapor iam se desenvolvendo. Já durante o século XIX, motores a combustão foram desenvolvidos e muitas pessoas trabalhavam de uma maneira de atualizar os carros. Em janeiro de 1886, o engenheiro alemão Karl Benz patenteou a Benz Patent Motorwagen, deve ser assim que se pronuncia. Eu sei que é um carro com um motor monocilíndrico movido a gasolina. Benz é considerado por muitos o inventor do carro moderno e a sua empresa posteriormente se tornou a respeitada Mercedes-Benz. Outro veículo que figura em qualquer lista de primeiro carro do mundo é o Ford modelo T. O carro é lembrado por ser o primeiro veículo produzido em larga escala, sendo desenvolvido por Henry Ford nos Estados Unidos e comercializado entre 1909 e 1927, vendendo mais de 15 milhões de unidades. Tá. A inovação de Ford foi produzir um carro barato, confiável e de baixa manutenção. O veículo era destinado para as classes média e alta americana. Já o valor cobrado pelo carro em 1909 equivale a quase 25 mil dólares atualmente. Mas o veículo custava, em média, 4 mil dólares em 1925. Assim, milhões de trabalhadores viram uma nova possibilidade de meio de transporte e as cidades precisavam se adaptar para receber estes carros. Linha de montagem. No vídeo sobre fast food, falamos brevemente sobre um modelo bastante produtivo criado por Henry Ford nos Estados Unidos. Esse sistema produtivo
Implementado pioneiramente na indústria automobilística americana, no início do século XX, influenciou muitas empresas a criarem seus próprios métodos de sistema de produção em massa. E para que vocês possam ter uma ideia amadurecida de como este sistema era feito no passado, eu trago para vocês uma excelente dica de filme que demonstra exatamente o que estamos querendo dizer. Tempos Modernos, um filme mudo, lançado no ano de 1936 e idealizado por Charlie Chaplin. Deem uma olhada, assim que possível, ok? Recado dado, então seguimos. Gente, o referido sistema foi desenhado para a indústria automobilística, com o objetivo de aumentar a produtividade e, em contrapartida, diminuir os custos de produção. A partir dos benefícios apresentados pelo Fordismo na fabricação de carros, o modelo foi adaptado para a utilização em outras atividades industriais, sendo extremamente praticado no território estadunidense. Breve resumo sobre Fordismo. A origem do Fordismo está atrelada à necessidade da indústria em aumentar a sua produtividade. São características do Fordismo: linha de montagem automatizada, trabalho especializado e controle de qualidade no final do processo produtivo. O aumento da produtividade e a diminuição dos custos de produção são dois dos principais objetivos do Fordismo. O Fordismo provocou mudanças profundas na sociedade, sendo um marco importante para o desenvolvimento das atividades industriais ao longo do século XX. O modelo de produção fordista entrou em declínio, entre outros motivos, pelo aumento expressivo dos estoques resultantes da superprodução industrial. O Taylorismo apresenta algumas mudanças em relação ao Fordismo, como, por exemplo, o controle da qualidade da produção. A principal diferença entre o Fordismo e o Toyotismo é a lógica de produção, já que no último há o emprego do chamado just-in-time. Como vocês puderam perceber, além do modelo Fordismo, que mencionamos antes, existe ainda mais dois que também tiveram bastante relevância no mercado automobilístico, que é o Taylorismo e o Toyotismo. E apesar do objetivo ser o mesmo, fabricar ao menor custo, eles possuem diferenças quanto ao processo de produção, ritmo de trabalho, papel do funcionário, objetivos, entre outros. Mas não daremos maiores detalhes sobre esses dois sistemas, pois não é o foco principal deste vídeo. Mas se desejarem obter informações precisas sobre estes assuntos, os links estarão na descrição. E vocês gostariam de saber qual o nosso principal foco? São três, para ser mais precisa: seus likes, curtidas e inscrições no canal. O que acham de nos ajudar com estes pequenos gestos? Colaborem, pois com esta atitude, o YouTube continuará a entregar o nosso conteúdo para muitas e muitas famílias no mundo afora. Vocês que já fizeram tais atos, verifiquem se o sininho de notificações está ativo. Ajude-nos a alcançar a meta de 3.000 inscritos. Estamos quase lá. E agora, fiquem ligados, pois já ultrapassamos a metade do vídeo, mas ainda temos algumas informações bastante curiosas para passar para vocês. Beleza. E quando esta indústria automobilística, né, chegou ao Brasil? Agora que já conversamos sobre o seu conceito histórico e evolução, o que acham saber quando e como essas empresas chegaram ao Brasil? Sim, falei no plural mesmo, perdão. Ou vocês acreditam que apenas a Ford teve sucesso em seus veículos? Muitas empresas surgiram depois e aproveitaram o sistema das linhas de montagens existentes. E, com isso, se adaptaram e criaram seus próprios veículos. Bora conferir alguns deles?
Vamos sim, amigo. No caso das indústrias Ford, esses carros foram importados pelo primeiro revendedor Ford no Brasil, William T. Wright, que tinha a agência instalada na rua Florencio de Abreu, na Grande São Paulo. Foi ali que a Ford se instalou em 1919, tornando-se a primeira fabricante de automóveis no Brasil. A história da segunda empresa, ao chegar no Brasil, começou em 23 de março de 1953, em um armazém na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, na Grande São Paulo. De lá saíram as primeiras unidades montadas, com peças importadas da Alemanha e apenas com 12 empregados. A chegada da terceira no ramo automobilístico no Brasil foi um dos capítulos mais importantes na história das montadoras e sua expansão global. Aqui foi instalada a primeira operação da empresa fora do território japonês, com a produção de um modelo bem específico, se tornando a pioneira fábrica de São Paulo em 1958. A quarta empresa chegou ao país nos anos de 1970, em uma estratégia de expansão comercial. O Brasil era bem visto devido à possibilidade de crescimento do mercado e facilidade para exportação em outros países. Além disso, agradava a cúpula da empresa italiana, enquanto a ditadura militar governava o Brasil na época. A quinta e última da nossa lista começou a atuar oficialmente no Brasil no dia 20 de setembro de 2012, quando lançou um modelo bem reconhecido por aqui. A empresa, no entanto, já fabricava carros da marca sob licença em Anápolis, Goiás, desde 2007. Ufa! Viram como hoje em dia existem diversas empresas que atuam nesse ramo que só cresce? Se no passado os veículos eram destinados apenas à elite, devido ao seu alto valor de mercado, hoje em dia, além de existirem opções de crédito para a compra de seus veículos, podemos escolher também entre os tipos de câmbios que mais nos adaptamos. Exatamente, amigo. Eu estou feliz em viver numa época em que a diversidade e principalmente a pluralidade de automóveis se faz presente. E para vocês, queridos telespectadores, desejam saber o nome de cada empresa e seus respectivos modelos de sucesso? Acesse então os links de pesquisa fixados na descrição do vídeo, ok? Isso aí, amiga. E, gente bonita, sabiam que entre tantas marcas existentes, podemos hoje escolher os veículos de diferentes características, como, por exemplo, teto solar ou conversíveis, duas ou quatro portas, carros mais compactos ou espaçosos, blindados ou convencionais, além de ter câmbio automático ou manual. Verdade, amigo. Eu amo toda essa diversidade. E quanto a vocês, queridos, que nos assistem, gostaram do conteúdo apresentado hoje? São amantes de carros? Possuem um carro ou mais? Quem sabe, né? É, né? Escrevam nos comentários, informem as suas histórias, seus sonhos e objetivos. Esperamos que o conteúdo de hoje tenha sido satisfatório, pois acreditem, é muito gratificante termos este contato semanal com vocês. É. Então, galera, infelizmente, né, esse vídeo já chegou ao final. Foi tão rápido, né? A gente passou o tempo aqui que a gente nem percebeu. Tão agradável estar com vocês aqui. Mais um vídeo aqui nesse canal. Espero realmente que vocês tenham gostado mesmo do conteúdo. Eu e a Gisele temos um imenso carinho de procurar o roteiro, de pesquisar informações. Temos o cuidado de deixar todos os links de pesquisa anexados aqui para que vocês tenham a informação mais detalhada, caso vocês queiram fuçar, entendeu? Então, compartilhem esse vídeo para quem é amante de carro. Meu pai, por exemplo, adora Fórmula 1, adora carro de corrida. Vou mandar esse vídeo aqui para ele conhecer como é que eram os carros antigamente. Se vocês que gostam desse conteúdo, vocês fiquem ligados, porque vão ter muitos outros por aí. Para aqueles que não são inscritos, né, por favor, façam a inscrição, nos ajude a conquistar a nossa meta de
3.000 inscritos, faltam tão pouquinho, faltam mais de 300 seguidores aqui. Temos a certeza de que com a colaboração de vocês nós vamos chegar muito longe. Bom, deem seus likes, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo aí e aguardo vocês na próxima oportunidade. Bom, queridos, o Márcio já deu todo o recado. É muito bom estar com vocês aqui no canal, tá bom? Esperamos vocês na semana que vem, na próxima quinta-feira, para mais um vídeo bem legal do canal Que Tanto Assunto é Esse? Beijo, tchau, tchau. Beijos. Até quinta. Até